Vamos dar uma revisada nos assuntos que a gente andou estudando. A gente viu classes de equivalência, certo? Classes de equivalência. E como era a definição mesmo? Dado um elemento Azinho pertencente a um conjunto A não vazio, vamos pegar também uma relação em A, tal que essa relação ela é de equivalência, tá? Essa relação ela vai ser de equivalência. Daí, como é que a gente definir a classe de equivalência do elemento A? A classe de A vai ser o seguinte conjunto. Vai ser todo x pertencente ao conjunto A, tal que o x relaciona com A. Tudo bem? Então, essa é a definição de classe de equivalência. Então, a gente viu a definição do conjunto quociente de A pela relação, né? A gente viu que esse conjunto quociente de A pela relação está definido da seguinte maneira. Ele vai ser o conjunto de todas as classes de equivalência de A, tá? Do conjunto A. Então, o conjunto quociente pela relação é o conjunto das classes de equivalência. Tudo bem? Então, deixa eu jogar aqui mais para baixo. Vou botar aqui assim. Vimos também que, e aí o conjunto quociente pela relação. A gente viu que as classes de equivalência apresentam três propriedades. Vamos botar aqui, propriedades. Propriedades. A primeira. Bom, a primeira diz que dois elementos de A se relacionam quando e somente quando estão na mesma classe de equivalência. Tudo bem? Então, C e somente C estão na mesma classe de equivalência. Então, a classe do X é igual à classe do Y. Tudo bem? Essa foi uma das propriedades. A segunda propriedade era que quaisquer classes distintas são disjuntas. Então, se eu pegar uma classe de X diferente da classe do Y, isso vai ocorrer C e somente C, elas são disjuntas, né? Ou seja, a sua interseção é um conjunto vazio, né? Então, a classe do X em interseção com a classe do Y foi um conjunto vazio. Tudo bem? E a última propriedade que a gente viu é que o conjunto A ele vai ser a união de suas classes de equivalência, né? Então, o conjunto A ele vai ser a união das classes de equivalência, onde X aqui pertence a A, no caso. Tá? Então, o conjunto A ele vai ser a união de todas as classes X de equivalência, tal que o X pertence a A. Então, dado um conjunto A qualquer, se eu fizer a união de todas as suas classes de equivalência, isso vai resultar no próprio conjunto A. Aí a gente andou vendo também a definição de partição de um conjunto, né? Então vamos relembrar. Partição vamos botar assim, conjunto partição. Conjunto partição. Conjunto partição P de A, ok? Então, considere um conjunto A não vazio e um conjunto P
P também não vazio, tá? Então, vamos pegar um conjunto P também não vazio. Diferente de vazio. Tal que os elementos de P são subconjuntos de A, tá? Subconjuntos de A. Show? Então, os elementos de P são conjuntos também, né? E que conjuntos são esses? São conjuntos tais que eles são subconjuntos de A. Tudo bem? Então, vamos dizer que sejam subconjuntos C. Vamos nomeá-los por C. C1, C2, C3, tanto faz. Então, por exemplo, o P ele vai ser formado por conjuntos, né? A gente pode nomear por C, por exemplo. C1, C2, até Cn, por exemplo. Onde Ci é subconjunto de A, tá? Vai ser subconjunto de A. E indo de 1 até N, tá? Então, deixa eu apagar aqui o rascunho. Então, foi dado um conjunto A e P, onde os elementos de P são conjuntos, mas não são qualquer conjuntos, são subconjuntos de A. Bom, o conjunto P ele vai ser chamado de conjunto partição de A. Então, P será a partição de A se satisfazer as propriedades. Se satisfazer as seguintes propriedades. Os elementos de P serem não vazios. Os elementos de P serem não vazios. E a segunda propriedade é quaisquer elementos de P serão distintos, serão disjuntos, né? Sua interseção será um conjunto vazio. Então, para qualquer, por exemplo, C1 e C2 pertencente a P, onde C1 e C2 são conjuntos, e C1 e C2 distintos, temos C1 interseção com C2 sendo um conjunto vazio, tá? Tudo bem? E a terceira e última propriedade na terceira e última, o nosso conjunto A ele tem que ser a união e a terceira propriedade, o conjunto A ele deve ser a união desses subconjuntos C, tá? Esses subconjuntos C de A, então o A vai ser a união desses subconjuntos C, tal que C pertença à partição, tá? E que C é esse? Ó? Esse C aqui, ó, C1, C2, e assim vai. Então, e como eles são sempre disjuntos, o A, a gente diz também que o A ele é a união disjunta desses subconjuntos. Tudo bem? Bom, e essa propriedade aqui, ela se assemelha muito com a gente viu aqui em cima, ó, de que o conjunto é a união das classes de equivalência, tá? Por quê? Porque a gente provou que o conjunto quociente pela relação, a gente pode denotar assim também, o A com uma barra em cima. A gente provou que esse conjunto aqui, que é o conjunto das classes de equivalência, é exatamente igual ao conjunto partição. Certo? Então, se o conjunto quociente pela relação é igual ao conjunto partição, para os elementos aqui do conjunto quociente pela relação, que são classes de equivalência, vai valer essas propriedades aqui. Isso é, a união dos elementos do conjunto partição, né, que no caso aqui é igual ao conjunto quociente pela relação, a união deles vai ser o conjunto A. Tá? Então, a união das classes de equivalência vai resultar no conjunto A. Então,
Por isso aqui também a gente verifica essa propriedade aqui, tá? E em vídeos anteriores eu dei um exemplo sobre isso, né? Então o exemplo que eu peguei foi a seguinte relação. Foi uma relação nos inteiros, ok? Era uma relação de equivalência. Então, eu peguei uma relação no conjunto dos inteiros, tá? De equivalência. Definida da seguinte maneira. O x ele vai se relacionar com o y se e somente se x menos y for par. Ok? Foi assim que estava definida a relação. E daí a gente descobriu o seu conjunto quociente pela relação, né? Conjunto quociente de z pela relação, né? Que a gente pode denotar assim também. Tá? E a gente chamou ele de P, né? Na verdade, ele vai ser um conjunto de partição também. Então, o conjunto quociente pela relação, ele deu a classe do 0 e a classe do 1, tá? Eu vou deixar o vídeo que a gente descobriu essas classes, vou deixar o vídeo na descrição e também no card. Tudo bem? Então, a gente descobriu que essa relação aqui, no conjunto dos inteiros, o conjunto quociente dela pela relação, deu esse conjunto aqui, né? Que é o conjunto de suas classes de equivalência. Então, suas classes de equivalência são a classe do 0 e a classe do 1. Tá? Então, como a gente viu que o conjunto quociente pela relação é uma partição, se eu fizer a união aqui se eu fizer a união dessas classes, deve resultar em z, né? A união da classe do... Se eu pegar a classe do 0 e fizer a união com a classe do 1, isso deve resultar no conjunto z, né? Que no caso é os inteiros. Tudo bem? Então, vamos comparar com as propriedades acima das partições. Já que esse conjunto aqui é a partição, os elementos aqui que são classes devem satisfazer essas propriedades aqui, né, da partição. Então, nós devemos ter que os elementos da partição serão não vazios. Né? No caso aqui, a partição é o conjunto quociente pela relação. Como deu a classe do 0 e a classe do 1, claro que eles são não vazios. Né? E a gente já viu isso no vídeo passado. Tá? Esse daqui, a classe do 0, inclusive, é a classe dos números pares e a classe do 1 dos ímpares, né, que a gente viu. Então, claro que eles são não vazios. Quaisquer elementos do conjunto partição serão disjuntos. Né? A gente viu que, dado duas classes... A gente viu nas propriedades de classe de equivalência que, dado duas classes distintas, serão sempre disjuntas. Né? A gente viu a propriedade aqui em cima. Né? Foi essa daqui, ó. Essa segunda propriedade aqui. Então, está satisfeito também. E a união dos elementos de P resulta no conjunto A, tá? E a gente verifica também por essa propriedade aqui, item 3. Tranquilo? Então essa foi só mais uma revisão do que a gente andou vendo. Para esse vídeo é isso e até o próximo.